Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Esperar o pessoal chegar. Esperando o povo entrar aí. Seus convites. Bem-vindo, Rafael. Boa noite. Andréia. Ana. Sejam bem-vindos. Deixa eu botar aqui no silencioso, senão vai ficar vibrando. Hoje vamos para mais uma apresentação do projeto. Qual é o tema? Com a minha querida amiga, colega de história, Kelly, falando sobre o seu tema. Historiano, seja bem-vindo. Lorena, boa noite. Acho que estamos acompanhando. Esperar aqui a Kelly entrar. Se ela entrar, a gente inicia. Hoje nós vamos falar sobre... Vou pegar aqui minha colinha. Os jovens servem ao Führer, a juventude hitlerista no Terceiro Reich. Vamos fechar então esse primeiro mês do nosso projeto com essa temática incrível aí. Semana passada nós trabalhamos aí temática dos movimentos negros, né, que é um tema bem atual também, e agora falar um pouco sobre nazismo, né, que também tem sido um tema muito comentado nos dias de hoje. Tô te vendo, historiando, tô vendo você. Só esperar aqui a Kelly. Assim que ela entrar, a gente inicia. No mês de julho aí já temos os nossos convidados do mês. Logo mais também estarei falando para vocês aí quem serão eles. Ela entrou aqui agora. Vou fazer o convite então pra gente... Vamos ver, aguarda. Aguardando a conexão. Vamos ver aí se vai. Só esperando ela aceitar aí. Vamos ver. Espero que o barulho do vento não esteja atrapalhando. Tá ventando muito aqui hoje. Vou tentar aqui novamente. Adicionar a Kelly. Vamos ver se vai agora. Já convidei. Enviei o convite. Vê se vai chegar aí. Vou te convidar. Professor Wagner, uma boa noite. Foi, Kelly? Enviei o convite. Vê se foi.
Só tô aguardando você responder. E... Ele tá dando que você não pode participar. Vou tentar de novo. Tenta me enviar então solicitação de participação, que eu tô te enviando, mas parece que não tá chegando. É. Não tá chegando, professor. Não tá chegando aqui a solicitação, eu não tô conseguindo nem solicitar. Tá ficando difícil. Não chegou a sua solicitação para mim. Vou tentar solicitar de novo para você. Se vai. Acho que agora foi. Vamos ver. Oi, Agora Matheus. foi. Acho que Agora agora foi. 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 Tava difícil. Tava E aí, boa difícil. noite. O Instagram não tem ajudado, não. Tá complicado mesmo. Mas foi, ainda bem. Foi. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, e você? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por Obrigada. participar desse projeto. Eu que agradeço. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e por que você escolheu fazer história. Então, primeiro, queria te agradecer pelo convite e participar desse projeto incrível, que você sabe que eu apoio desde o início. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly, eu sou professora de História, formada pela Universidade Católica de Petrópolis, a UCP. Eu tenho 22 anos e atualmente eu sou pós-graduanda em Libras, quase pós-graduada já. Me formei em 2019 e fui uma turma depois que você, né, Matheus? Sim. É isso. E por que história? Então, quem me conhece sabe, né, que a minha escolha pela história foi um longo caminho. Eu sempre quis muito fazer algo dentro da educação. Então, eu sempre quis ser professora, desde pequena. Meu sonho, assim, tipo, tive muita admiração, muita vontade de ser professora, de estar dentro da sala. Já conversei muito isso com você, né? Então, eu Sim. sempre quis algo que tivesse dentro da licenciatura. Mas, por muito tempo na minha vida, eu quis fazer matemática, né? E eu só mudei isso quando eu fui para o ensino médio. Por quê? Assim como acho que foi a Natália que comentou, né? Não tinha tanta oportunidade dentro de Petrópolis para matemática e na época eu não podia sair. Então eu tinha que escolher alguma coisa aqui dentro, né? E aí eu comecei naquela luta por escolher o que seria melhor para mim. Meus amigos, minha família, todo mundo me acompanhou nisso. E aí eu lembro que eu escolhi fazer logo no final do ensino médio, quando uma professora minha de história maravilhosa passou um trabalho sobre nazismo. E eu me dediquei naquele trabalho, você lembra que eu te contei? Eu me dediquei naquele trabalho como nunca tinha me dedicado antes no trabalho da escola, né? Então, assim, eu passei noites, eu fiquei encantada com o tema, apresentei e eu falei, é ali. Naquele momento eu falei, é história que eu tenho que fazer, né? E eu entrei na faculdade com essa cabeça, né? De pensar em fazer algo sobre história e tudo mais. E aí até a Natália comentou isso na live passada, né? Na primeira, que quando a gente entra na faculdade, a gente pensa que a faculdade de história é uma coisa. E aí, quando a gente tá dentro dela, a gente percebe que não era nada daquilo que a gente pensou, Oh, né? E mesmo assim, foi muito diferente para mim. Foi um novo, né? E eu consegui tirar coisas muito boas dentro da história, tanto no meu crescimento profissional, quanto no meu crescimento pessoal mesmo. E hoje eu sou muito feliz, sabe? Assim, eu sei que eu fiz a escolha certa por seguir nesse caminho. E espero continuar, fazer um mestrado, né, um doutorado. isso aí. Travou? Tá me escutando? Oi, tô escutando. Ah, deu uma travadinha aqui. Eu não sei se o barulho do vento tá incomodando aí, porque
Tá um Uhum. ventania aqui hoje. Ah. É, aqui também tá. Então, eu também tinha essa vontade, né, de trabalhar com escola. A princípio eu não sabia qual, a minha primeira opção era até matemática. Mas aí eu me decepcionei com a matemática lá no nono ano e não quis mais. Aí foi Aham, história mesmo. Quase fui para pedagogia, mas aí fui para história. O aham. objetivo era trabalhar com escola. Mas vamos lá. Por que Inclusive, esse a gente tema? deu aula juntos, né? É, na Sim, verdade, né, foi muito legal também ter esse contato contigo depois da formação, né? Você já estava formado, dando aula, foi muito bom. vocês foram lá apresentar o projeto de estágio, né, Isso, ter contato isso. na sala. Aí eu já estava lá como professor, né? Olha o perigo. É, isso aí deu orgulho, orgulho. Agradeço. Agradeço a confiança também. Mas vamos lá. Por que esse tema? Aí agora você pode falar por que escolheu ele e já começar a falar sobre a sua temática, que eu achei incrível, incrível. Uma leitura maravilhosa. Obrigada, Matheus. É, então, eu te falei, né, que o que me fez entrar na faculdade de História foi o tema sobre o nazismo. E eu pensei, bom, se foi algo que me fez entrar, eu quero sair, eu quero terminar falando e pesquisando sobre isso, né? Então, assim, eu sempre gostei muito mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com esse pensamento. Então, até diferente de muitas pessoas que estão no curso de História, eu já comecei pesquisando, já comecei vendo o que eu ia fazer. Apesar de ter mudado muito, que você sabe que eu sou indecisa, Normal. mas sempre dentro dessa temática. E assim, eu sempre tive um amor muito grande pela educação, você sabe. E eu queria muito articular essas duas coisas, tanto a educação e o nazismo, né? Só que falar disso por si seria algo muito complexo e muito grande para a monografia. Então eu tive que começar a delimitar meu tema. Uhum. Inicialmente, eu queria falar sobre a educação no geral, as escolas e tudo mais. Até porque eu não tinha o contato com. Não sabia, nunca tinha lido nada sobre a juventude hitlerista. Na época da escola, não ouvi professores falando sobre isso. Inclusive, até na faculdade, não ouvi. Sim. E aí foi uma pesquisa que eu comecei de cabeça, sabe? Do zero. E agradeço muito a Janaína, que foi uma orientadora maravilhosa para mim, me incentivou, me apoiou muito, mergulhou de cabeça comigo no tema, né? É, e Já eu não é falei, não, maravilhoso. então, incrível. Me apoiou demais, com material, com tudo. E aí eu falei, então eu comecei a ler e comecei a me encontrar no tema, né? Gabriel até falou isso na live passada, que a gente tem que se encontrar, né? No tema que a Sim. gente está pesquisando, porque só assim você vai fazer aquilo com amor. E eu falei, não, é isso. E eu comecei a ver a importância que a educação tem em regimes totalitários, como por exemplo foi do nazismo, né? E eu falei, tá, é isso. Então eu delimitei meu tema, né? Eu falei sobre a juventude hitlerista no Terceiro Reich, de 33 a 45. Uhum. Inclusive, até Os Jovens Servem ao Führer, né, que antecipa o resto, ele é uma frase de uma das maiores propagandas da juventude hitlerista na época, né? Já dando aquela ideia e tudo mais. Uhum. Bom, agora falando um pouco sobre o tema, né? Durante muitos anos, nesse período mesmo da época que o Partido Nazista estava no poder na Alemanha, muitos jovens seguiram e apoiaram fielmente o nazismo, os ideais nazistas, né? Mas para que isso pudesse ter acontecido, foi preciso de um longo processo de doutrinação. Então, o partido ele selecionou alguns veículos, né, para que isso pudesse ocorrer, como foi o caso da educação, que na verdade para a juventude foi o principal veículo que eles conseguiram encontrar para fazer que toda essa juventude apoiasse da forma que apoiou o nazismo naquela época. Sim. Então eles fizeram nesse contexto eles fizeram uma política de coordenação, que era coordenar, né, os indivíduos e as instituições da época com os objetivos nazistas. Então, assim, o objetivo da minha pesquisa foi analisar a estrutura da juventude hitlerista e, ao mesmo tempo, ver como que a política nazista ela se aplicava nessa estrutura
né, fazendo com que a educação fosse daquela forma. Para isso, eu usei um documento, que foi um dossiê, na verdade, 300 páginas de muita luta para Nossa, tradução. Nossa, o documento estava todo em alemão e inglês, então assim, eu tive que traduzir tudo. Nesse documento, é um documento de estratégia de serviço de inteligência que foi criado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra na época da guerra, porque eles viram que a juventude hitlerista ela estava tendo muita influência na Alemanha e inclusive, né, no período da estratégia ali. Uhum. Então eles colocaram agentes para estudar especificamente a juventude hitlerista. E daí que surgiu esse documento, né? Claro que, assim, eu analisei esse documento, mas eu não anulei a não existência de uma parcialidade, né? Até porque os Estados Unidos e a Inglaterra não eram aliados Uhum. da Alemanha, né? Eram países não aliados da Alemanha. Então, eu não anulei isso, analisei com muito cuidado, junto com as minhas bibliografias, né? E tudo mais. Bom, e assim, para a gente entender como que essa política ela se aplica à estrutura dessa instituição, a gente tem que entender primeiro o contexto da Alemanha nesse período, né? O que foi o Terceiro Reich, quais foram as características do Partido Nazista nesse momento. E o partido sempre usou, até antes de se instaurar no poder, para chegar no poder de uma forte propaganda, né? Tinha uma característica totalmente nacionalista, patriótica, militarista, né? O militarismo nessa época ficou muito forte na Alemanha. A questão da raça ariana também foi muito forte, a ideia da pureza racial, do alemão puro, aquele alemão que era o dominador, né? Ele era o superior Sim. e porque era superior ele podia dominar o outro, que para eles eram considerados inferiores, como por exemplo foi o caso dos judeus, né? Que sofreram muito, muito punidos, ciganos, gays, deficientes, essa ideia da limpeza racial, né? Tirar o que Sim. é ruim para levar, para dar aquela expansão para o solo alemão, como eles diziam. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, nessa época, a articular instituições, organizações, para que se pudesse aplicar isso. Então, assim, na época da República, antes da instauração do Terceiro Reich, já existia grupos de jovens, porque os jovens na Alemanha sempre tiveram uma presença muito forte, né? Então o Hitler ele mandou tirar todas as instituições anteriores que haviam e instaurar uma única instituição que fosse suficientemente capaz de doutrinar todas as pessoas, todos os jovens, né? Aplicar aquela base ideológica na educação da juventude. E aí foi o caso da juventude hitlerista. Tanto que não é à toa que depois de 1933 é a única organização oficial do Terceiro Reich. Pode ter existido outras organizações menores, algo assim, mas assim, a oficial mesmo foi a Juventude Hitlerista. Teve uma ala que foi a Liga Feminina das Meninas Alemãs, mas eu não estudei a Liga, né? Ela faz uma pequena ala da juventude mesmo. E eu foquei muito na juventude hitlerista. Sim. Bom, aí falando agora da estrutura, né? A juventude hitlerista, ela era a ala masculina. Então, assim, ela abrangia jovens de 10 a 18 anos. Tinham duas alas principais, que eram as de 10 a 14 e as de 14 a 18. Os jovens de 10 a 14 anos, eles recebiam uma educação mais básica em relação ao militarismo. Então, eram aplicadas a eles avaliações que envolviam as questões nacionalistas, patrióticas. Só interrompendo. Acho que É. o Ebert, ele falou que era para você fazer Libras, mas eu acho difícil. Eu não estou entendendo. Depois eu vou falar para ele que a gente pode fazer uma especialmente para ele. Isso aí em Libras. Nem em Libras. A gente pode até aplicar aquele meu artigo. O que você acha? Isso aí. Pode ser. É... eu tava falando das características, né? Tá. Isso. E assim, os jovens de 10 a 14 anos, eles recebiam essa educação que tinha vínculo com o nacionalismo, com o patriotismo, com a raça ariana, mas não tanto no militarismo, assim.
Para quando eles saíssem de 14 anos para 18, aí sim eles recebiam uma educação direta de forma militar, né? E aí é importante a gente pensar que a filosofia da juventude hitlerista era os jovens lideram jovens. Então, por todo momento, jovens foram liderados por jovens, né? Tinham, claro, aqueles que estavam acima, mas sempre um jovem era selecionado para resolver alguma questão dentro da juventude, para manter aquele respeito, né? Isso era tipo a base, a filosofia deles. Sim. Bom, falando um pouco sobre as seções que existiam dentro da juventude. Tinha a área naval, a área motorizada e a área aérea. Eles queriam treinar os jovens para quando eles tivessem 18 anos, eles já saíssem prontos, né? Tanto para mexer com aviões, para mexer com motores, com tudo. Então, eles tinham um longo processo de educação. E toda semana, isso é até uma curiosidade, né? Eles tinham que se dedicar 1, 2 horas todos os dias para isso. Além das Nossa. outras atividades que eles já tinham que fazer, né? Tinha a questão dos uniformes também. Todos eles utilizavam o mesmo uniforme, não tinha nada fora ou não podia acrescentar nada que quisesse individualmente para realmente criar aquela ideia coletiva, né, de padronizada. Sim. Tinham as avaliações, tanto para os jovens que já estavam dentro da juventude, que já faziam parte, quanto para aqueles que estavam fora da juventude e que queriam entrar, né? Então, tinham as atividades físicas para ver se eles tinham capacidade de entrar, para ver se eles tinham o corpo, né, ideal também. E Uhum. tinha as avaliações ideológicas, que eram muito vinculadas ao, por exemplo, uma das avaliações, não sei se você leu na monografia, que ele pergunta qual é, para o jovem falar qual é o papel do Estado dentro da Alemanha, né? Ele elenca, por exemplo, um soldado e pede para o jovem falar qual a importância daquele soldado, né? Já puxando a parte do heroísmo militar, né? Do Aham. heroísmo. Eram questões assim, não eram avaliações que ligavam o intelecto e tudo mais. Até porque Hitler ele pensava, né, que na verdade, o que era importante não era você ser inteligente, não era o seu intelecto, né? Na verdade, era primeiro você deveria ter um corpo ideal, um corpo excelente para a raça ariana, para depois você ser intelectual, como ele dizia, né? E tem até um discurso que eu também coloquei na minha monografia, que ele fala, para que eu vou querer um jovem com um intelecto elevado se ele é fraco na questão corporal? Eu preciso que primeiro ele tenha um corpo ideal, né? Já pensando até na questão do militarismo, de novo, na questão da vaidade, né? Como que eles vão se apresentar como arianos, né? E ele falava isso. Então, assim, ele não eliminava o papel da escola, mas ele colocava a escola em segundo plano. E nesse momento, a juventude ela foi a primeira, ela era considerada ainda a primeira instituição antes da escola. Então, ele não eliminou a escola, até porque ele usou a escola para aplicar Sim. matérias que tinham esse lado meio ideológico, né? Assim, não tinha mais matérias como antes tinha na República, por exemplo. Então, biologia, eles estudavam a questão do corpo, estudava questões de saúde, tudo mais, tudo para manter, né? E Sim. assim ia, né? E assim ia. Tem até uma foto clássica sobre isso, que eu até encontrei na época da minha monografia, que ele tá bem no livro didático deles mesmo, da escola. Eles aprendiam a identificar como o judeu era. Porque o Nossa. judeu não podia fazer parte do meio deles, né? Então, tá foto de uma professora apontando para o quadro, mostrando como era o nariz do judeu, como eram as características, né, judaicas, para Uhum. que eles não deixem passar nenhum judeu, entendeu? Então a escola meio que serviu para isso nesse momento, até porque o Hitler dizia que a escola, enquanto escola, ela não servia para nada, ela só era uma forma do aluno engolir conteúdo, mas aquilo não ia servir para nada para ele. Ele dizia isso. Então, por isso ele Uma... entendeu? Ele usou a escola por um outro lado, né? Sim. Bom, aí tem a questão também, dentro da juventude hitlerista,
de acampamentos, de atividades, né? Não, quando a gente pensa em juventude hitlerista, eu acho que fica muito pesado, né? A gente pensa uma instituição grosseira, uma instituição... E não era nada disso. Na época, era como hoje em dia, por exemplo, os jovens verem um lugar famoso e que descolado era quem estava lá, entendeu? Então, na época, para eles, os jovens achavam isso. Eles não entravam porque eram obrigados. Até 1939, essa filiação, ela não era obrigatória. Então, entrava quem queria, mesmo tinha que fazer as avaliações para ver se estava dentro dos padrões. Se tivesse, Sim. podia entrar. Tanto que até 39 entrou muita gente. Milhares de jovens se afiliaram, quiseram entrar, pais incentivaram crianças a entrar e tudo mais. Porque era uma área assim, você não está no trabalho, você não está na escola, você está na juventude, sabe? E lá eles tinham acampamentos, eles tinham atividades culturais, por exemplo. Aham. E eles não ficavam presos, por exemplo, só as atividades militares. Quando eles não estavam. Era uma grade, na verdade, né? Quando eles não estavam fazendo as atividades militares, eles estavam nos acampamentos fazendo concursos, por exemplo. Tinham concursos nacionais dentro da Alemanha, tanto territoriais quanto gerais, né? Uhum. A música, eles cantavam, faziam concursos de música. Então, assim, era uma coisa que estava ali. Eles tinham uma falsa ideia de liberdade, que na verdade Sim. não tinha. Tudo era dentro do que eles pensavam que era fundamental, né? Então vamos chamar os jovens para que eles entrem, para que aí sim a gente comece esse processo, entendeu? Uhum. Então, tanto que tem até um livro, né, na época, eles distribuíam, todo integrante da juventude hitlerista tinha um livro de bolso. E esse livro era distribuído para todos. Eles não podiam perder o livro, era como se fosse uma carteirinha mesmo. Então, Aham. quando eles eram parados na rua, por estar fazendo alguma coisa, eles tinham que estar tanto com o livro quanto com a carteirinha deles. E o livro, eu consegui encontrar esse livro, eu só não acrescentei na minha monografia, porque senão ia ficar muita coisa. Aham. Mas o livro tem mais ou menos 20 a 30 páginas, músicas diferentes. E assim, a primeira coisa que você vê quando você abre o livro é a foto do Hitler, claro, né? Na época. O juramento, O onde líder. eles. Eu ia até trazer a frase do juramento para você ver, mas o juramento onde eles falam, né? Assim, eu prometo servir ao Führer e a todas as pessoas que estiverem sob sua liderança. Então, eles tinham que falar isso todos os dias, entendeu? Eu traduzi música por música na época. E Aham. assim, é uma coisa que você se assusta, sabe? Uma coisa assusta. Eles prometem matar pelo Hitler, Sim. eles prometem lutar pelo Pelo, Hitler, tudo, pelo, né? Eles é fazem. pelo líder, né? Eu vi, é pelo líder, pelo país e tinha mais um. Eram três coisas que eles prometiam lutar. E pela raça, eu Pelo acho. líder, pela raça, pelo povo. É. Eram os três. Eram os três. A filosofia deles, né? Era Uhum. essa. E é assustadora, sabe? Assustadora as músicas e tudo Eu mais. li as musiquinhas, sempre lá, o culto ao Hitler, né? O Hitler sempre exaltado, a todo Aham. momento. E em Você qualquer viu o coisa que hino? eles iam. Oi? Você viu o hino? Vi, vi. Teve uma parte que você colocou lá dos hinos, das músicas, e eles sempre fazendo essa adoração ao Hitler, né? Porque tinha isso, né? O culto ao líder nesses governos, Sempre, né? sempre. Sempre. A música dele já era, né? A gente vai matar adiante, adiante, falando que eles iam matar e eles iam acabar com qualquer um que pudesse atrapalhar o caminho deles e o caminho do Hitler, né? Só que, na Sim. verdade, eles não sabiam o que eles estavam falando, né? Eu Uhum. assisti muitos documentários e até conversei com pessoas que tiveram parte da família, que participaram da juventude hitlerista, né? Até para desenvolvimento da monografia. E, assim, a maior parte das pessoas que participaram e que deram um depoimento disseram: a gente não pensava nada disso. Na verdade, a gente estava lá porque era legal, que era uma coisa Uhum. descolada, sabe? Porque a gente via que era uma coisa diferente do que a gente já estava acostumado na escola. Entendeu? Então, assim, você vê, não tem um vínculo ali com aquilo, né? Não gera uma consciência com aquilo ali. Aham. E aí tinha essa questão da dedicação do tempo, né? Eles tinham uma grade semanal, o jovem,
para eles, né? O ideal era que eles issem para a escola, trabalhassem, à tarde ia para a juventude hitlerista, depois participasse de alguma atividade cultural e dormisse. Essa era a ideia dos nazistas para a coisa ideal para os jovens, né? Então, eles se dedicavam semanalmente às atividades, né, dentro da juventude. Não eram atividades iguais todos os dias, como eu te falei. Um dia era questão militar, outro dia naval, outro dia assim e tudo mais. E aí, quando eles saíam da juventude, era obrigado todos os dias a chegar em casa e a ouvir a rádio da juventude hitlerista, que era uma rádio Nossa. 7 horas. Era 7 horas a rádio que tocava, né? E eles ouviam, a primeira coisa era o hino da juventude hitlerista, depois ouviam uma palestra pela rádio mesmo, de uma pessoa do partido que já era treinada para falar para os jovens, e depois eles tinham que dormir. Tanto que eles ouviam a rádio 7 horas e o máximo que eles podiam ficar na rua era de 8 às 9. Entendeu? Então Nossa. 9 horas já tinha que estar todo mundo em casa. Aham. Então não tinha tempo, entendeu? A outra coisa, o ambiente, né? Eles, assim, quando eles faziam concursos nacionais, territoriais, por exemplo, eles tentavam incluir os jovens dentro de um ambiente moderno. Então, a ideia era distanciar ele daquele pensamento de que tudo é chato, de que tudo é da mesma forma. Então, tem até uma passagem de uma das referências que eu usei na minha biografia, na minha monografia, que Uhum. fala que o jovem, ela descreve bem o ambiente que eles estavam, sabe? Eram assim, com TV, com jogos, com tudo de uma casa moderna, por exemplo. Cada um tinha Sim. seu quartinho, Era entendeu? bem Então, atrativo. isso, atrativo demais. Tudo era para isso, né? Aí outra coisa, a juventude, ela não era assim, só uma no território, né? Ela foi dividida em 43 aproximadamente. Essa Nossa. informação eu peguei no dossiê, né? Na minha fonte. Ela foi distribuída em 43 territórios, mas todas elas seguiam a mesma educação. Então, que um tivesse aprendendo aqui, o outro lá estava também. Eles seguiam o mesmo padrão, nunca era diferente. Se tinha uma palestra, todos os territórios tinham uma palestra também. Só que, claro, com pessoas diferentes, né? Sim. Mas, entendeu? Então era tudo igual, tudo, era um padrão. E uma outra coisa também. Eles tinham o número, eles carregavam nos uniformes, tanto que quando você procura as fotos, né, você vê, eles tinham um número, um em cada uniforme. Aquilo estava diretamente vinculado às Forças Armadas e à polícia da época. Então, assim, era para eles já começarem a entender e se sentirem confortáveis para quando eles saíssem da juventude com 18 anos, eles já Uhum. estivessem dentro das Forças Armadas. Então, até, por exemplo, se um tinha 26 e um tinha 26 dentro das Forças Armadas, se aquele precisasse sair por algum motivo, incluía esse que era número 26, entendeu? Então, sempre tinha uma Aham. relação com os dois, assim. E aí, quando não tinha lugar nas Forças Armadas, porque quem participava das Forças Armadas eram os melhores, né? Que também não tinha espaço para todo mundo na época. E aí, se eles saíssem e não fossem capazes de entrar na Força Militar, nas Forças Armadas, eles eram colocados como soldados, participantes também, às vezes, até da polícia mesmo. Tinha várias coisas assim. E essa ideia, né, como eu falei, de unidade nacional, de criar essa questão da educação, da disciplina, da obediência. Se hoje tivesse que definir a juventude hitlerista em 3 características, né, eu falaria a disciplina, o Uhum. militarismo e a defesa, né? Aí, incluindo até a questão da defesa do solo alemão, essa questão de ser pertencente a uma pátria que era muito forte, né? Aí, depois disso, né, depois de analisar toda a estrutura da juventude, eu usei esse documento para entender o que eu queria, né? Eu descobri a Uhum. estrutura e agora eu quero entender por que de cada coisa. E essa questão das alas, né, que eu falei, de 10 a 14, de 14 a 18, era exatamente isso. Era fazer com que eles, nesse período de 10 a 18 anos, é o período que a criança e o adolescente está em desenvolvimento.
Então, você pegar um jovem com essa idade e aplicar uma educação com essa base nele, era fazer com que ele saísse dali pronto. Era isso que eles Uhum. pensavam. E eles davam ainda chance. O pior é que eu li isso também em uma carta que o Hitler escreveu para alguma pessoa dentro do partido, que agora eu não me lembro o nome. Ele dizia assim, que ele ia dar uma chance para o jovem de 10 a 14 anos, se ele não quer seguir os padrões, não quer seguir o que eles estão impondo. Então tá, vamos lá, mais uma chance, de 14 a 18. Se chegasse com 18 e mesmo assim não tivesse desenvolvido o que eles queriam, ou ia ser punido, que a gente já sabe como seria, infelizmente, né? Ou ele seria mandado para o campo e trabalhava em péssimas condições até assumir que apoiava o nazismo, mesmo não assumindo, mesmo não apoiando de verdade, né? Era muito complicado. A questão das Forças Armadas, é óbvio, né? Eles queriam fazer com que eles se sentissem pertencentes para quando saísse dali, fossem direto, entrasse nas Forças Armadas, até por uma questão de estratégia futura, né, de guerra, que muitos ainda defendem essa ideia, né, que o Hitler pensava já nisso, nessa questão da guerra. Então, criar soldados, desenvolver essa consciência neles, era isso, né? Era você já pensar de forma estratégica em cada coisa. Bom, aí depois, sobre o uniforme, né? Sim. O Hitler, e é engraçado, né? Porque cada coisa que eu ia pesquisando, eu ia tentando achar coisas que o próprio Hitler falou. Tanto que eu usei muito Mein Kampf também, não sei se você viu. Uhum. Para quem não sabe, o Mein Kampf é um livro que o Hitler escreveu, né? E ali ele coloca tudo que ele pensa do partido, tudo que ele pensa ser, o que ele quer a Alemanha, né? O que ele pensa da Alemanha. E ele fala no livro que assim, para que ele vai dar chance para um jovem na época poder escolher outra roupa ou sei lá, acrescentar algum acessório, se aquilo pode fazer com que futuramente eles criem uma questão de uma competitividade, mas não competitividade que eles queriam, que no caso seria do corpo e do físico, mas criaria uma competitividade em relação à vaidade. E vaidade para eles não significava nada, entendeu? Então eles queriam acabar com isso. Então não tem essa de ser... Aí tem muita gente que confunde o discurso dele, né? Onde ele fala assim, eu não quero que as classes sejam desiguais, né? Isso e aquilo, mas ele não fala nada vinculado ao comunismo, nada vinculado ao socialismo, enquanto ele diz que é desigual. Ele só quer dizer isso, porque eles têm um ideal comum, né? Eles querem correr para um ideal. E se as coisas são dispersas, fica mais difícil. E ainda mais jovem, né? Aí ele falou que seria o padrão mesmo. Até quem aparecia na juventude diferente do uniforme e tudo mais, punido. Entendeu? Era uma punição forte mesmo. A igualdade que ele falava... a igualdade que ele falava era entre eles, né? Quem estava em cima, a raça ariana em si. Não, ele não está falando pro resto da comunidade, ele está falando só para eles. O povo dele. Exatamente. Eu já vi pessoas pegando o discurso dele falando exatamente isso, que ele lutava por essa questão de tirar o individual, né, a diferença social, não sei o quê. E já ligando essa questão, porque aí, tá vendo? Ele era comunista, ele era socialista, mas não tem nada a ver com isso, nada a ver. Não, né? a ideia dele era outra. Exatamente. E aí, depois de 39, aí, a entrada dos jovens na juventude, ela se tornou obrigatória. Se até 39 não era, depois de 39, o pai que não levasse a criança com 10 anos na juventude era punido também. E aí a gente pode até entender por quê. Né? 39 foi o início da guerra, então ele precisava de gente, ele precisava de soldado. E essas pessoas foram treinadas para isso, na verdade. Né? Você não vê nada de consciência crítica no que eles estão aprendendo. E aí, quando dá 39, a gente pode até juntar a questão dos territórios. Por quê? Os territórios foram distribuídos em 43, aproximadamente, né? Em 43 anos. Tá dando uma travadinha na tua imagem. Foi? Foi agora? Tá. Tem hora que dá uma travada, mas tá dando para escutar bem. Tá. Foi dividido em 43 alas, né?
Só que essas aulas, elas foram postas, depois que a gente começa a analisar por quê, né? Um pouco das teorias começam a fazer sentido. Ele colocou exatamente essas aulas em lugares estratégicos caso houvesse guerra. Então ele já estava preparando a juventude para defender o território, entendeu? Tanto que até nesse documento que eu peguei para analisar, ele mostra, né? Não sei se você viu, ali todas as cabines, e esse documento ele descreve tudo, assim, de cada cabine, o lugar exatamente onde ele está, tudo. E aí a gente chega a essa conclusão, que ele já pensava nisso, entendeu? Sim. Porque quando começou a guerra, esses jovens foram para a guerra, muitos morreram, os que ficaram, muitos também desenvolveram problemas mentais, até por pensar, né, que não participava disso, mas não era por causa disso que participava. E tem uma foto muito marcante de uma criança de 10 anos morta. Aí tem um sapatinho dela, bem do lado do corpo dela, não sei se você já viu. Mostrando isso claramente, sabe? Quando a juventude ela foi para a guerra para defender a Alemanha, entendeu? Então, a gente vê isso muito claro, assim, no mapa. E essa ideia que eu te falei também da unidade, né? Todo mundo recebia a mesma educação, mas aí tinha uma questão também nisso. Além de ter essa ideia de unidade nacional, mesmo um distante do outro, para quando se juntassem, eles estivessem aprendendo a mesma coisa, também tinha a questão de a gente não vai juntar os jovens todo dia e direto, porque isso pode desenvolver alguma rebeldia entre eles. Eles podem se encontrar e se rebelar. Tanto que existiram alguns grupos, né? Eu ia até comentar sobre eles. Eu já pensei até em fazer alguma coisa sobre isso, que se rebelaram, que eram da juventude hitlerista mesmo, que se rebelaram, mas aí foram punidos e tudo mais. Então a ideia deles era essa, era não deixar com que em momento nenhum eles se encontrassem, entendeu? Aí eu cito até um decreto que eu encontrei também, feito pela polícia nazista, onde eles começam a ver essa rebeldia desses jovens e começam a ter medidas para distanciar eles cada vez mais. Então, não sei se você viu, a partir de um certo horário, ninguém na rua, não pode ter grupo mais de 3 pessoas, né? E é tudo assim. Você não pode ter contato com ninguém, você tem que sair de sua casa direto para a juventude e voltar, né? Era Só só isso. acompanhado com os pais e até as 23 horas, no máximo. Na pizzaria, você viu? Até em pizzaria e coisas Em assim, tudo, em eles. tudo. Você só Ambiente pode estar público. presente. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente conclui, né, nessa pesquisa é isso. A juventude hitlerista, ela esteve bem distante de ser uma instituição que buscasse pensar, que buscasse desenvolver algum tipo de consciência crítica, né? Na verdade, eles não queriam isso, eles queriam distanciar isso. E a gente a Arendt até fala isso, né? Ela tenta até entender esse outro lado do porquê. Eu até usei ela também para conversar um pouco sobre isso, né? E ela fala que a educação nesses regimes totalitários, eles são os mais utilizados, né? A mais utilizada, Sim. principalmente para agregar os jovens, né? E a partir sempre da educação que a gente começa a mudar algumas coisas. Então, a juventude hitlerista, ela criou soldados mesmo de uma ideia só, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, a gente até conversa muito sobre isso, né? Com o rumo que a educação tem tomado e o rumo que ela pode tomar, né? Para que ela nunca mais volte a ser o que ela foi, não importa se foi aqui, não importa se foi na Alemanha, né? Porque isso está bem próximo dos nossos olhos, a gente só não pode fechar, né? Sim. É E, isso. na verdade, Hitler, quando faz isso, né? A Alemanha, na Primeira Guerra, ela é proibida de ter exército. Então, o exército dele já é dizimado, acaba, é muito poucos soldados. Então, é uma forma de reerguer o exército disfarçadamente, né? Na hora que a gente precisar, a gente coloca esse povo lá. Exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, foram 100 mil, né? Que eles ficaram limitados depois do Isso. tratado. São 100 mil 100 homens. mil. Isso, 100 mil. E aí, depois disso, né? Mas só mais uma curiosidade. Fica à vontade. Na época, na época do... Antes mesmo do Hitler ele se instaurar
na Alemanha, foi uma coisa muito estratégica, porque já existiam milhares de grupos juvenis, igual eu te falei, que queriam acabar com a República de Weimar já de uma vez, porque já era um período de Uhum. insatisfação política, econômica, social, e eles já se organizavam em grupos, né? E o Hitler, ele já fazia parte do NSDAP, e ele começou a já enxergar essas coisas. Ele coloca até no livro dele isso. Ele coloca no livro que ele começa a perceber que a juventude está interessada na política. Sim. Sabe? Se está interessada, era um momento para eles pegarem ela. Tem um jovem, o primeiro jovem, não sei se você viu que eu escrevi também, que ele discursa, né? Ele manda uma carta para o Hitler dizendo que ele quer ser chefe do partido, de uma ala meio que juvenil, e daí que surge Uhum. a ideia do Hitler, fazer a juventude hitlerista. Que nem tinha, né? Ele cria dali e depois É, torna oficial. É interessante sim, que, sim, se for ver, tudo que ele escreve do partido, ele escreve antes de assumir o poder. E quando ele sim, assume o poder, ele coloca em prática tudo que ele escreveu lá atrás. coloca em prática. É o manual dele, né? É Sim, ele assim, só seguiu eu aquilo. li uma tempo, fiquei apavorada, apavorada. É uma É loucura. complicado. É complicado, né, Matheus? Sim. E ele usa a educação de um modo a propiciar ele nessa parte militar, né? Eu destaquei até aqui que a educação para eles eram três tipos, né? A educação militar, a física e a ideológica, né? Que eles usavam para isso. Ah, Pregar o corpo físico, já exatamente. a arte militar, a ideologia do nazismo, né? A raça pura, tudo Exatamente. isso. Tinha avaliações deles nessa questão física, onde eles até tinham que, por exemplo, eles colocavam dois corpos, né? E aí eles tinham que marcar qual era o corpo que estava errado. Eram corpos que se aproximavam muito fisicamente e que às vezes tinham um errinho, porque eles tinham que aprender até quantos centímetros, por exemplo, tinha que ter seu nariz, seu Nossa. rosto, seu corpo. Então eles tinham que ver através das imagens o que estava diferente, qual que era o errado ali, sabe? Uhum. Então, primeiro eles partiam para o lado ideológico, para depois, né? E eles pegaram tudo que os jovens queriam na época, né? Música, Sim. esporte, lazer, Ele transformou a bandeira. cultura toda, né? Eu dou bandeira Exatamente. para vocês, eu dou música, eu dou cultura, eu dou diversão, dou uma forma de estudar nova e o pessoal se encanta. Exatamente. Tem esse negócio que ele faz, né, que ele tira a intelectualidade da coisa. Gostei até de uma frase que você escreveu, que é assim: nessa perspectiva, podemos analisar o fato de que valorizar uma educação cujo objetivo está na formação de indivíduo com base na intelectualidade poderia ser prejudicial ao regime. Se eles começassem a pensar mais Exatamente. livremente, seria um prejuízo. Exatamente. Com certeza. E essa ideia de a escola só serve para. Ele falou isso várias vezes. A escola só serve para você colocar conteúdo dentro do aluno. O que ele vai fazer com aquele conteúdo? Sabe? Ele dizia: a gente tem que passar uma educação que vai nos dar futuro. Tem um discurso que ele fala assim: para que eu vou querer o velho? O meu futuro é o novo, né? E eu quero a construção do novo, tanto que tem foto dele abraçando os jovens, ele beijando crianças, né? Que essa foto tá muito corrida hoje em dia. É Uhum. complicado. É Sim, complicado. e tinha toda essa parte da propaganda, né? Eles usavam muito propaganda. A, Nossa, propa- demais. A a propaganda era a base propaganda dele. era a alma do negócio. A base deles. A juventude mesmo, ela teve muita propaganda. Você vê, depois você pesquisa. Tem a da ala feminina, né? Que era Uhum. sempre para aquele lado de que a mulher ela tem que gerar filhos saudáveis para o regime, né? Que já excluía a mulher das outras questões sociais, era só isso que eles achavam que a mulher era capaz. E se ainda gerasse filho não saudável, ainda era capaz de ser até punida, né? O filho era morto de alguma forma, que eles não queriam. É complicado. Muita propaganda, assim. Essa frase da minha monografia, os jovens servem ao Führer, é uma Uhum. foto clássica, né? Tem um rosto do Hitler atrás, assim, e um jovem bem na frente, como se ele fosse o reflexo.
né? Você colocou ela na monografia também, né? Eu vi. Coloquei. Cara, é uma loucura pensar nesse coisa. Mas é algo pensado e trabalhado, né? Ele trabalhou aquilo ali durante anos, o negócio dar certo. Exatamente. Enquanto ele teve tempo, né? Ele participou de toda essa insatisfação da República. Tanto que ele falava nos bares, ele tentava conversar nos bares com as pessoas, né? Para tentar Uhum. levantar isso e tudo mais. Então ele já tinha essa ideia formada. Tanto que quando ele era pequeno, o lado dele já era político, né? Ele já pensava nessas questões. No My Camp, ele conta um pouco da vida dele, quando ele era pequeno, que ele foi rejeitado lá pela Universidade de Belas Artes, eu acho, se não me engano. E aí ele tenta outra coisa, mas ele fala assim que o pai dele sempre teve milhares de livros e milhares de coisas e ele sempre se dedicou muito a ler política. Ele sempre se interessou muito, entendeu? Então é uma coisa que foi se construindo durante tempo. E aí pegar a insatisfação da República para ele foi fundamental, né? Um país que tá lá embaixo. E ele dizer que vai chegar um Messias, né? Como o pessoal falava. O Messias vai vir e vai salvar todo mundo. Tem até medo Né? disso. Tem um vídeo que fala bem sobre isso, que mostra isso, na verdade, né? Que ele trabalhava muito com as imagens de um discurso Uhum. dele. Ele chegando de avião, assim, e a população, inclusive tem a juventude hitlerista lá, todos olhando para ele, assim, tudo o tempo todo escuro, todo fechado, e do nada ele sai de dentro das nuvens com um avião, entendeu? E aí ele vai descendo, as pessoas ficam loucas por ele, dando esse sentido, essa ideia, o Messias está vindo para te salvar, entendeu? É muito assim, muito é assustador, eu digo. Chegamos a 52 minutos já de live. Daqui a pouco eles vão parar a gente. Nossa, Já. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Eu já falei pra caramba. nossa, demais. Muita gente comentou aqui, né? Estou vendo aqui. Comentário. Se quiser ler. Algum aluno seu aqui. Michael. É o Michael, o Maílson. Falando aulão de história. Mas foi muito bom. Cara, adorei a leitura. E aquele negócio que eu te falei, né? Em cada capítulo você botou uma poesia. Duas delas eu botei aí no meu stories durante a semana, que era da Elise, e a outra é do... Ai, esqueci o nome. Do Drummond? Não sei se foi ele. Foi. E do Foi Drummond. sim. Maravilhoso aquilo. Achei É bom, excelente. é importante. E assim, teve, eu acho que foi essa mesmo. Foi essa mesma dele. Eu não sei se ele escreveu na época. Foi alguma dessas, eu não me lembro agora. Alguma dessas eu peguei justamente da época mesmo, de poetas que Uhum. escreveram naquela época, sabe? Claro, né? Tirando a Elis, que não, mas assim, É, tinha coisa que mas eu o, coloquei. se encaixou bem o da Elise, porque era no tempo do regime militar aqui. E aí Exatamente. faz sentido. Exatamente. Tive que colocar, né? Não tem Tive jeito. que. Não aguentei, não. Elise é amorzinho. É verdade. Acho que ninguém quer fazer pergunta. Acho que não. Então, vamos ver aqui. Vocês são incríveis. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigada. A todos que estiveram aí com a gente. De novo, Kelly, muito obrigado por Que isso, eu que compartilhar agradeço, Matheus. seu tema, a sua pesquisa. E quando você concluir lá após em livros, a gente faz aquela falando de livros que eu acho Claro, super importante também. Né? claro. E muito obrigado mesmo novamente. Agradeço a Obrigada. todos. Né? A Marcela comentando aqui, obrigado por compartilhar. O Rafael Obrigada, mandando Marcelo. coraçõezinhos, parabéns. Também avisando que na semana que vem, né, a gente já começa o mês de julho e a gente já tem aí, né, a Minha mãe. temática, a temática, a Revolução de 1930 e um retrospecto historiográfico com a Marcela. A Marcela vai falar um pouco da pesquisa dela aí pra gente Incrível. nessa temática de 1930, né? Governo Vargas entrando aí. Estarei presente. Isso aí. Me forte.
Novamente, eu agradeço a presença de todos, agradeço você, tá? Foi Obrigada. muito bom ter aqui. Adorei a pesquisa, muito boa mesmo. E tem muita coisa para Obrigada. falar, dá para comparar com muita coisa que está acontecendo atualmente. Eu li e falava, Oh, nossa, isso se dá, aqui. né? Pô, Oh, principalmente quando a gente pega um plano de educação, né? Plano de governo. dá muito gatilho aqui, mas é melhor não deixar para outro Verdade, momento. Matheus. Isso Muito aí. obrigado mesmo, tá? Beijo, Beijo, Matheus. boa noite para Tchau. você. Tchau. Tchau.